O propósito desse vídeo é fazer com que você consiga ler melhor e, além disso, entender o que você leu. Porque muitas vezes você lê muitas páginas e quando você vai ver você não consegue nem explicar o que você leu. E eu considero o verbalismo o principal vilão dessa história, entende? Então, esse negócio de verbalismo não é nem algo que você vai ter que aprender, é algo que você vai ter que desaprender caso você estiver fazendo, porque isso prejudica totalmente a tua capacidade de entender um texto. Se você pesquisar no Google o que significa verbalismo, você vai encontrar dois significados principais. O primeiro significado para verbalismo é que significa você explicar ou passar um conhecimento através da fala, né? E esse significado não tem nada a ver com o que eu quero dizer nesse vídeo. O significado que mais tem a ver, né, com o verbalismo te atrapalhar a ler é o significado que diz o seguinte: verbalismo é você dar mais importância para as palavras do que para o conteúdo das palavras, entende? Então, o verbalismo significa você dar mais importância para a repetição de palavras, de frases e nas suas construções do que para a ideia que o autor quer explicar ali. Porque se você parar para pensar, a escrita ela é uma ferramenta de comunicação. Ou seja, o autor ele tem uma ideia, ele tem um conteúdo na cabeça dele, ele passa essa ideia através da escrita. E quando você vai ler um livro, você não precisa focar 100% nas palavras, e sim no que o autor está querendo te dizer, nas entrelinhas ali, na ideia que ele está querendo expressar através daquelas palavras. E essa dica é muito valiosa, principalmente para livros onde você quer aprender, né? São os chamados livros de não ficção, que são os livros de finança, filosofia, psicologia. Esses livros onde o autor quer te passar um conceito, uma ideia, só de você eliminar esse verbalismo e buscar compreender a ideia do autor, já vai fazer com que você consiga ter uma noção muito melhor e um entendimento muito mais profundo do livro. E tem uma dica que combina muito com você eliminar o verbalismo, que é você usar a sua imaginação ao seu favor. Que é você imaginar o que você está lendo. Então, por exemplo, se você está lendo um livro onde o autor quer te passar um conceito, na medida que você for lendo, você pode imaginar que o autor está falando tudo aquilo para você. Ou então você pode imaginar que é você quem está falando tudo aquilo que você está lendo no livro. E isso vai te ajudar a formar uma imaginação e a imaginar mais ou menos as explicações, né? Então, se você está lendo um livro sobre raiva, onde o autor te ensina a lidar com a raiva, quando você for lendo, você vai conseguir formular algumas situações, né? Alguns exemplos, e aí você imagina como se o livro fosse uma conversa, né? Uma conversa entre você e o autor. O autor te falando algo, você imaginando exemplos. E essa dica da imaginação também casa perfeitamente com livros como esse, né? Livros de ficção. Porque os livros de ficção, eles são uma história contada, né? Então, tem um personagem precisa ir a tal lugar, fazer tal coisa. Então, quando você consegue imaginar o que o autor está querendo te expressar, quando você consegue imaginar a história que o autor criou, você começa a fixar bem melhor os acontecimentos. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vou ler um trecho desse livro aqui, que é um livro de ficção chamado Conjurador ou Aprendiz, e para ver como você foca bem mais na imaginação do que está acontecendo do que nas palavras, ó. Agora o menino estava sentado no canto de uma das tavernas baratas de Corsilium, saboreando cordeiro quente e caldo de batata. Só de você ler isso, você imagina. Corsilium é uma cidade e o personagem principal, que é o Fletcher, ele tá numa taverna, que é tipo um bar, ele tá comendo, né, caldo de batata e cordeiro. Então você foca bem mais no que o autor quer expressar do que nas palavras em si. Só isso faz você conseguir compreender bem mais o conteúdo do livro. E é óbvio que eliminar o verbalismo por si só não é suficiente para você ter uma leitura melhor. É preciso pequenos outros fatores. Por exemplo, você sentar em um lugar confortável e livre de distrações. Por exemplo, um sofá, uma cadeira, onde você vai estar com a televisão desligada, você não vai ter gente conversando, né? E se por acaso não tiver jeito, né? Se tiver a televisão ligada da sua mãe, ou sua mãe estiver conversando, ou tiver construção, você coloca 2 fones de ouvido e aí você coloca no YouTube sons de chuva, sons de natureza, e você fica escutando esse som de chuva, e aí você vai conseguir eliminar os ruídos externos, né? E você vai conseguir focar bem mais no livro. Outra dica importante é você grifar as partes mais importantes do livro e você fazer sempre um resumo de cada capítulo com as suas palavras, né? Então, para livros de ficção, isso não faz muito sentido para mim, né? Livros de ficção, de uma história. Mas quando é um livro
que tem o intuito de te ensinar algo, isso faz mais sentido, você fazer um resumo com as suas próprias palavras no bloco de notas, no caderno. E também você pode fazer um resumo do livro em formato de áudio. Você explica para si mesmo no gravador do seu celular, ou então num grupo de WhatsApp que só tem você. Você vai lá e grava a história, e só o fato de você explicar para si mesmo vai fazer com que você lembre de tudo que aconteceu, que você enraize ainda mais os acontecimentos, as ideias do livro. E você juntando, né? Eliminar distrações, um barulho de chuva, eliminar o verbalismo, a imaginação, tudo isso em conjunto vai fazer com que a sua imaginação, que a sua leitura, que o seu entendimento e a fixação do conteúdo seja bem maior. E é claro que aqui não é um vídeo de como ler melhor de forma geral. Aqui eu quis abordar os principais temas, os principais fatores para você começar a ler melhor. Futuramente eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, então se você quiser assistir, se inscreve aí no canal. Eu já estava terminando a edição, aí eu percebi que eu esqueci de dar uma sugestão para vocês, que é a do pré-aprendizado. E diz o seguinte, que sempre que você for ler um livro, você pesquisa o resumo desse livro no YouTube e no Google. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ler o livro Como Fazer Tal Coisa. Aí você pesquisa Como Fazer Tal Coisa, resumo. Ou então, Como Fazer Tal Coisa, resenha. Aí você vai ver o máximo de vídeos que você puder e ler o máximo de artigos nos blogs que você encontrar sobre esse livro que você vai ler. Fazendo isso, você vai ter um pré-aprendizado, ou seja, você vai ficar familiarizado com as principais ideias do livro. Você vai ficar familiarizado também com as palavras-chave do livro, né? Então é como se você estivesse montando o terreno. Aí quando você for ler o livro, aí sim você vai começar a erguer o edifício de fato. Então essa técnica diz para você fazer um aprendizado prévio, geral, do assunto do livro. O pessoal costuma usar essa técnica também para quando vai estudar algum tema. Então, por exemplo, vamos supor que você vai estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. O que você vai fazer? Você vai ver o máximo de vídeos resumidos no YouTube, para você ficar familiarizado com os principais acontecimentos, com as palavras-chave. Você vai ver também resumos em texto no Google. E depois de um tempo que você fez esse pré-aprendizado, você já vai ter uma noção melhor. E aí, quando você for estudar de fato, você vai conseguir reter muito mais as informações. Quando você for passar para os livros escritos por historiadores, os documentos históricos, você já vai ter uma familiaridade maior com o conteúdo. E isso tem até um pouco de neurociência, né? Eu fiz um resumo de um livro chamado Mantenha o Seu Cérebro Vivo. E nesse livro fala que o nosso cérebro usa como requisito para reter uma informação algo que está relacionado com o que a gente já sabe, né? Então, quando a gente aprende algo com um contexto emocional, ou então com um contexto relacionado com algo que a gente já sabe, que a gente já estudou antes, o nosso hipocampo costuma reter mais essa informação. Então, se a gente vê um resumo do livro e fica familiarizado com as principais ideias, quando a gente lê, de fato, com mais foco, com mais atenção, o nosso hipocampo entende que aquela informação é importante. E aí o nosso cérebro pega aquela informação e bota na memória de longo prazo. Isso faz com que a gente consiga aprender melhor. Eu vou deixar aí na descrição o resumo que eu fiz, que eu citei aqui, né, do Mantenha o Seu Cérebro Vivo. E basicamente é isso. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma e você quiser retribuir, eu só peço que você comente aí o que você achou, se você conhecia algumas técnicas que eu falei aqui, se você sabia do verbalismo, se você conhece outra técnica. Fique à vontade aí para comentar, porque se você comentar, o YouTube começa a divulgar o meu canal para mais pessoas e o canal começa a crescer. E é claro, se inscreve aí também, né? Se você estiver me acompanhando pelo YouTube. Para a galera do podcast, eu recomendo também que vocês venham pro YouTube e se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. E galera, eu tenho um Instagram, eu não uso muito, né? Só uso de vez em quando para postar uma coisa ou outra. Mas quando eu posto, eu costumo postar alguma coisa importante, com a intenção de inspirar ou de compartilhar algumas ideias. Então, se você quiser me seguir no Instagram, é o William Nerod, eu vou deixar na descrição aí. E é isso, até o próximo vídeo.